vive um momento ruim no estadual e está se preparando para um jogo decisivo aí no Catarinense contra o Criciúma. Última rodada da primeira fase. A Milena Bender e o Jair Corrêa estiveram no CT da Água Amarela na manhã de hoje e trazem um panorama do Verdão no estadual. A Chapecoense tem uma pedreira pela frente pelo Catarinense. O Verdão, nono colocado da competição com 11 pontos, vai enfrentar o líder Criciúma no próximo sábado pela última rodada do campeonato. E para a classificação, só a vitória interessa. Se ganhar, a Chape vai a 14 pontos e pode terminar o estadual na sexta colocação. Se perder, além de não classificar, corre risco de rebaixamento. Por isso, a preparação segue intensa aqui no CT Água Amarela, onde o foco e a concentração serão os principais pontos trabalhados para aquilo que os atletas, segundo o meio-campista Thomas Bedinelli, tratam como o jogo da vida. A gente se colocou nessa situação, então para eles talvez possa ser um jogo normal, mais um clássico, mas para nós é o jogo da nossa vida, é assim que a gente está encarando, é como se fosse o último jogo do campeonato das nossas vidas para nós, como se fosse uma final para nós, que realmente é. Então, assim, claro, o Criciúma vem numa caminhada boa, é um time que a gente tem que respeitar, mas para eles pode ser mais um clássico e para nós é o jogo da nossa vida e é assim que a gente vai entrar em campo, é assim que a gente vai trabalhar durante essa semana, com foco somente nesse jogo do Criciúma, porque a gente precisa dar uma resposta, né, para nós mesmos, para a torcida, para o clube. Então a gente encara esse jogo como uma final. O atleta, principal contratação do Verdão para a temporada, também fez uma análise das partidas ao longo do campeonato, bem como do próprio desempenho junto ao clube. Eu acho que a gente oscilou muito dentro dos jogos, sabe? Em alguns jogos a gente começou bem, depois caiu, em alguns jogos a gente começou mal. Eu acho que a gente, em alguns momentos, a começar por mim, tá? Porque quando eu falo a gente, eu sempre estou me incluindo primeiro de todos. Eu acho que a gente faltou um pouquinho de concentração e foco em alguns momentos. Se você for ver, a gente tomou um gol do Barra no último minuto, a gente tomou um gol do Joinville com 10 segundos, depois a gente toma a virada do Joinville. Então, assim, as coisas foram acontecendo assim em momentos que a gente perdeu um pouco da concentração e do foco dentro do jogo. Acho que eu tenho que melhorar, né? Assim como o time todo, mas fazendo uma autoanálise minha, eu tenho que melhorar, tenho que voltar a ser aquele jogador mais agudo. E claro que isso vem com o tempo, vem com a confiança também, mas a gente quer as coisas para ontem, né? A gente não tem tempo para perder. Eu quero melhorar, assim, não estou no meu melhor, isso é claro, pô, isso não tem nem o que dizer, né? Mas eu estou trabalhando todo dia, eu durmo e acordo pensando nisso e eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar a minha situação aqui dentro, vou conseguir ser o jogador que eu sempre fui na minha carreira e aqui na Chapecoense também, que vocês me conhecem, e vou conseguir dar a volta por cima e ser o Tomás de sempre. Mas assim, eu sempre digo, cara, não é o Tomás, não é o outro, é o clube Chapecoense, é o time Chapecoense. Talvez se eu não estiver jogando tão bem, mas estiver conseguindo marcar, ajudar e meu time estiver ganhando, cara, para mim eu tô feliz, sabe? Badá, o Tomás, assim, evidentemente não repete a boa temporada que teve pela Chapecoense em 2022. Mas uma coisa não dá para negar, ele admite pelo menos. Não, ele foi muito... não engana ninguém. Não, ele foi muito consciente. Gostei da entrevista do Tomás Bedinelli, porque ele soube reconhecer que o time está oscilando. Agora, tem imagens do treino, por gentileza, a gente está vendo aí, ó. Isso aí é o treino hoje em dia, tá, pessoal? É campo reduzido. É treinamento em campo reduzido. Que saudade que eu tenho do Mauro Ovelha, cara. Ali era coletiva e ali o bambu pegava. Ali não, hoje em dia o futebol moderno é isso aí, ó. É treinamento em campo reduzido. Mas é o futebol moderno e todos os técnicos, todos utilizam esta metodologia de trabalho aí. Mas às vezes eu fico pensando, será que depois quando vai jogar num campo grande, será que daí o cara não cansa? Só treina em campo reduzido, né? Mas é treinamento moderno, método europeu, então os técnicos sabem do que estão fazendo. Mas é o seguinte, ó, o que nós temos, eu particularmente tenho recebido muito dos torcedores de vários clubes dizendo assim, ó, chegou a vez da Chapecoense pagar a segunda divisão que está devendo. Eles não esquecem que em 2010, e é verdade, a Chapecoense foi rebaixada no Campeonato Catarinense dentro de campo e só não disputou a segunda divisão porque o Atlético de Ibirama, e aí é problema do Atlético de Ibirama, pediu licença e aí a Chapecoense ganhou a vaga e aí em 2011 a Chapecoense acabou sendo campeã. Mas tem muitos torcedores de vários clubes, de todos os outros clubes que não esquecem. E tem até torcedor que está me provocando, dizendo assim, ó, pro Figueirense entregar pro Inter de Light e pro Avaí entregar pro Concórdia para rebaixar a Chapecoense. Mas a Chapecoense depende apenas dela.
O Chapecoense depende de ir lá em Criciúma, ganhar do Criciúma e aí está livre de qualquer risco Empate já, de né? rebaixamento. Um empate já é suficiente. Um empate. Agora, o que nos faz acreditar que o Chapecoense vai segurar o Criciúma dentro do Heriberto Rios? E eu tenho comigo que vai ser o maior público até aqui do Campeonato Catarinense. O Criciúma, sábado no Heriberto Rios, vai colocar o maior público, porque a torcida do Criciúma quer muito que o Criciúma ganhe da Chapecoense. Então, é nesse ambiente aí, nesta semana tensa, num campeonato catarinense, que nós estamos envolvidos novamente. A exemplo do que estivemos na última semana do mês de novembro, quando rezamos para a Chapecoense escapar do rebaixamento na Série B e agora estamos quase na mesma situação no Campeonato Catarinense. E não tem um dia de paz, né? Aí é dose para elefante, aí não ter paz, é não ter paz. Mas enfim. Mas o que tu acha, Badá? Tu acha que os caras vão entregar mesmo? Não, eu acho que não, né? Figueirense, domingo eu escutando o jogo pela Rádio Clube lá de Lages, o pessoal da Rádio Clube jogando toalha, criticando muito a diretoria, criticando muito os jogadores, todo mundo, porque, na opinião deles, o Inter de Lages já caiu, o Nação já caiu e o outro clube seria o Inter de Lages. Mas, matematicamente, ainda não caiu. E o Figueirense vai querer, jogando em casa, vendo uma vitória contra o Chapecoense, que é um lugar melhor no mata-mata, terminar entre os 4, para daí ter vantagem nas quartas de final. Então, né, eu acho que o Figueirense tem tudo para fazer, pelo menos empatar com o Inter de Lages, e aí, né, a Chapecoense não dependeria de si para permanecer na primeira divisão. E ainda pode se classificar, não podemos esquecer disso. Chapecoense ganhando e numa combinação de resultado, quem sabe até com empate, se o Joinville perder para o Nação, até com empate a Chapecoense classifica, né? Mas chegamos numa semana de indefinições, quando tudo poderia estar definido se tivesse vencido o Figueirense aqui em Chapecó.